prezados discentes. Nesse vídeo eu vou apresentar a componente de compostos orgânicos, a sua estrutura, a sua organização e o modo pelo qual nós vamos propor a condução dessa componente nesse semestre, ok? Então essa é a nossa proposta aqui de trabalho. O primeiro ponto que eu marquei aqui para discutirmos é com relação ao PPC, o PPC do curso, tá? Que é um documento que rege a estrutura dessa componente no âmbito do curso de Ciências da Natureza. Tá? Então eu abri aqui o PPC do curso, o projeto político pedagógico, o projeto pedagógico do curso de graduação de vocês. Tá? Nessa perspectiva aqui vamos dar um zoom, ampliar aqui um pouquinho, não precisa tanto, aqui, deixa eu me localizar para cá, e vamos colocar aqui, vamos localizar, dar um Ctrl F e buscar compostos orgânicos, tá? Dá um Ctrl F aqui, Ctrl F, agora sim, vamos localizar aqui compostos orgânicos, que é a nossa componente, tá? Compostos orgânicos, perfeito. Então nós vamos identificar nesse primeiro quadro aqui, que é o quadro que aborda a prática pedagógica, tá? A prática pedagógica como componente curricular. Então nós vamos perceber que essa componente ela conta com 30 horas de prática pedagógica. Lembrando que a prática pedagógica é aquela perspectiva de reflexão, ou melhor dizendo, de inserção no ambiente de prática, tá? Que no caso de vocês é efetivamente os universos da sala de aula, os universos do ensino da química propriamente dito no âmbito da educação básica, tá? Então nós sempre buscamos nas componentes que constam com prática pedagógica, com carga horária de prática pedagógica, fazer uma reflexão bem mais aproximada, bem mais inserida, tá? No âmbito de objetividade com relação àquilo que vocês irão vivenciar no âmbito da experiência profissional de cada um de vocês, tá? Tentaremos então desse modo buscar atividades, buscar leituras, buscar ações que de modo mais efetivo possível os coloquem na rotina do professor de educação básica, tá? Uma próxima menção aqui da componente no PPC do curso é aqui nesse quadro 3, onde nós vamos identificar essa componente aqui, compondo o eixo 2, matéria, energia, diversidade e vida, particularmente com relação à etapa 3, tá? Então é uma componente aqui do terceiro semestre, certo? Que tem como uma carga horária total de 60 horas, lembrando que dessas 60 horas, 30 horas são de prática pedagógica, o que corresponde a 4 créditos. Uma próxima menção aqui, nós já temos com relação à ementa da componente, tá? Então a ementa da componente, compostos orgânicos, 30 horas de carga horária teórica, mais 30 horas de prática pedagógica, que compõem as 60 horas da componente, tá? Como ementa, nós temos aqui uma proposta de a química do carbono e o planeta Terra, compostos de carbono e ligações químicas, classificação do carbono e das cadeias carbônicas. Aqui já entramos nos grupos funcionais, iniciando pelos hidrocarbonetos e seguindo pelos demais grupos funcionais, haletos orgânicos, álcools, fenóis, ésteres também não estão aqui, mas serão estudados, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos, derivados, aminas, amidas. Em todas essas funções, nós vamos buscar desenvolver basicamente 3 eixos centrais, que são nomenclatura, propriedades físicas e propriedades químicas, dentre outros, tá? Eu gosto muito de trabalhar no contexto das funções orgânicas, dos grupos funcionais, as relações desses grupos com relação aos aspectos cotidianos, ou seja, nós vamos inserir, nós vamos encontrar com bastante facilidade no nosso meio diário, onde nós vamos encontrar esses grupos funcionais e até utilizarmos dessas relações, dessas interfaces entre essa química tratada aqui no âmbito da componente e a vida real, a vida cotidiana, importantes interfaces que possam ser usadas como experimentação. Então é uma proposta que nós temos aqui no âmbito da componente. O que mais? Objetivos: discutir de forma geral a química do carbono, compreender as ligações químicas dos compostos de carbono, identificar diferentes grupos funcionais dos compostos orgânicos, compreender regras gerais de nomenclatura e propriedades dos compostos orgânicos, elaborar
textos e materiais didáticos considerando os objetivos de saber em ciências da natureza e suas tecnologias, enfatizando o ensino de química orgânica na educação básica. Então esse é o ponto central. Por essa componente vocês vão ser apresentados à química orgânica, que é uma importante área da química que vai se preocupar basicamente com os compostos do elemento químico carbono, cujas particularidades são muitas em relação aos outros elementos químicos da tabela periódica, mas eu vou destacar aqui nesse primeiro momento duas. A primeira delas é o elemento químico carbono tornar possível a formação de cadeias carbônicas, isto é, o carbono ligando-se em sequência com outros átomos de carbono numa estrutura tridimensional que tende ao infinito. E a segunda razão é pela qual o carbono liga-se com relativa facilidade a todos os elementos da tabela periódica. Isso acontece com muito poucos elementos químicos, essa possibilidade, essa facilidade de ligações com todos os demais elementos. Então essas duas características são centrais a toda a química orgânica. A formação de cadeias, que é o carbono ligando-se entre si e admitindo configurações distintas e até tipos de ligações químicas bastante distintas, e a capacidade do carbono de ligar-se a outros elementos da tabela periódica com grande facilidade. Muito bem, seguindo então essa proposta aqui estruturante da componente, vamos falar aqui um pouquinho, bom, fechando aqui a ementa, né, nós temos aqui as referências básicas da componente, nós vamos detalhar isso mais daqui a pouquinho, e referências complementares, tá? A maioria dessas referências básicas e complementares vocês vão encontrar na biblioteca web da Unipampa ou em materiais disponibilizados online, como por exemplo nesses sítios aqui que o próprio PPC do curso de vocês está mostrando. Então, feito isso, tá, eu recomendo profundamente que vocês se familiarizem com o PPC do curso, onde vocês vão encontrar várias propostas teóricas, metodológicas que estruturam não apenas a componente, mas basicamente todo o percurso formativo que se pretende para vocês a nível do curso. Muito bem. Outro ponto que eu tomei nota aqui é o plano de ensino da componente. Então, vamos a ele, tá? Aqui no plano de ensino, deixe-me dar um zoom aqui, tá? Vocês vão ter os detalhamentos importantes desta componente de compostos orgânicos, tá? Então, são os dados gerais que eu já falei para vocês no âmbito do PPC do curso, tá? Que mais que nós temos aqui? Vamos aumentar. Aqui a relação dos tutores, continuamos com os dois tutores da componente anterior da química, que são a Leila e o Ricardo, tá? Aqui vocês vão encontrar ações de tutoria, lembrando que os tutores são responsáveis por alguns procedimentos de interface entre vocês e o curso, entre vocês e a componente, entre vocês e esse professor aqui que vos fala, ok? Mas eu vou estar sempre à disposição e na medida das possibilidades minhas, irei atendê-los com o maior prazer possível, tá? Nós vamos manter o mesmo formato adotado para a minha componente anterior, que é responsabilizar os tutores pelo fórum de dúvidas, pelo acompanhamento do fórum de dúvidas, tá? E também pelos processos de avaliação, tá? Então essas são as duas funções básicas atribuídas por mim aos tutores, acompanhar o fórum de dúvidas, e eu já gostaria de enfatizar que o fórum de dúvidas ele se presta a qualquer dúvida envolvendo a componente, tanto com relação aos seus aspectos burocratizados, estruturantes, tá? Que é com relação ao acesso ao mundo, com relação a algum material que eventualmente vocês não encontrem um link, algum material que não abre, ou seja, qualquer dúvida estruturante vai lá para o fórum de dúvidas. Mas também as dúvidas relacionadas a conteúdos, a objetos de conhecimento trabalhados aqui no âmbito da componente. Então são questões bastante importantes e eu gostaria que o fórum de dúvidas nesta componente fosse mais acessado. Quando eu percebo poucas manifestações no fórum de dúvidas, a gente percebe dificuldade de um acompanhamento mais individualizado da formação de cada um de vocês. Então utilize um fórum de dúvidas, tá? A toda dúvida que surgir e a toda dúvida que persistir também, ok? E a outra ação dos tutores, conforme eu já mencionei, é com relação ao processo da avaliação, tá? A proposta das avaliações são feitas por mim, mas a correção dessas avaliações, tá? Na verdade, a sistematização dessas avaliações, porque a correção é feita automática pelo próprio mundo.
com exceção de uma questão por unidade avaliativa, que é sempre uma questão descritiva. Tá? Mas quem fecha essa sistematização, quem estrutura a planilha final das avaliações são também os tutores. Tá? Então aqui nós temos a ementa da componente, que nós já falamos agora há pouco, tá? Que é a ementa que vocês vão encontrar lá no PPC do curso. Okay? Basicamente, vamos nos preocupar com a introdução à química orgânica. Tá? O objetivo geral, discutir de forma geral a química do carbono. Então toda essa nossa componente vai permear sobre a química do carbono, num primeiro momento apresentando algumas características deste elemento químico, e logo na segunda unidade e terceira unidade nós vamos especificar os grupos funcionais, iniciando pelos hidrocarbonetos e chegando nos demais grupos funcionais oxigenados e nitrogenados. Tá? Com alguns objetivos específicos, nós temos aqui compreender as ligações químicas dos compostos de carbono, identificar diferentes grupos funcionais dos compostos orgânicos, tá? Compreender regras gerais de nomenclatura e propriedades dos compostos orgânicos, elaboração de textos, na verdade, de materiais didáticos, considerando os objetivos de saber em ciências da natureza e suas tecnologias, enfatizando o ensino da química orgânica na educação básica. Aquela perspectiva que, nas componentes que compõem prática pedagógica, nós temos aqui uma preocupação muito grande de inserir tanto as reflexões, como as ações, como os procedimentos propostos ao universo da educação básica, tendo em vista as perspectivas de profissionalização, sendo que vocês estão em um curso de formação de professores. Tá? Um pouquinho sobre a metodologia da componente. O componente será desenvolvido no formato EAD, utilizando-se da plataforma Moodle para a sistematização de materiais e proposição de atividades. Ocasionalmente, esse termo aqui é importante, ocasionalmente e também com agendamento prévio, serão realizados encontros virtuais de modo síncrono, nos quais se pretende dirimir dúvidas emergentes da realização de atividades. Então, basicamente, eu vou manter o mesmo formato que utilizei na componente anterior, tá? Ao final de cada unidade, ou quando o final de cada unidade se aproximar, nós vamos nos encontrar de modo síncrono para trabalhar alguns assuntos teóricos que eu julgue importantes, que eu julgue pertinentes, tá? Alguns assuntos que eu preciso desse contato direto com vocês, tendo em vista que eu julgo como fundamentais para o percurso formativo de cada um. E também, nesses momentos, vocês poderão e deverão apontar dúvidas, apontar elementos que vocês tenham encontrado dificuldade nos estudos da componente. Atividades de recuperação preventiva, tá? Nós não temos atividades de recuperação, avaliações de recuperação, tá? Provas substitutivas ao final da componente, isso não é previsto. Mas toda a dificuldade que vocês vão encontrando ao longo da componente, vocês deverão relatar aos tutores, relatar a mim, que nós vamos fazer o possível para que tenhamos um acompanhamento mais individualizado com cada um de vocês. Tá? O processo de avaliação da relação ensino-aprendizagem, então aqui vocês vão encontrar um detalhamento do modo pelo qual nós vamos avaliar essa componente, tá? Muito semelhante também à avaliação da componente anterior que eu ministrei aqui junto a vocês. A avaliação teórica sob a forma de um questionário eletrônico ao final de cada unidade conteudinal. Então eu já vou detalhar para vocês, eu já vou sistematizar isso, mas nós temos nessa componente 3 unidades e ao final de cada unidade está previsto a realização de um questionário via Moodle. E esses 3 questionários vão compor 100% da nota final da componente. Ok? A nota final mínima para aprovação é 6. As licenças e afastamentos discentes devem estar de acordo com as possibilidades elencadas na Resolução 29/2011 e legislação vigente, conforme o ofício da Prograde 133/2019. Então, alguns dados técnicos com relação ao modo de avaliação da componente. Ok? Também temos uma menção a plágio aqui, visto que em cada uma das unidades avaliativas, melhor dizendo, em cada uma das unidades, ao final delas, nós temos a unidade avaliativa, o questionário, e o questionário tem pelo menos uma questão descritiva. E essa questão descritiva vocês deverão escrever, vocês deverão responder com termos próprios. Vocês vão utilizar, podem utilizar, devem utilizar de pesquisas
para esse desenvolvimento, mas é importante que vocês escrevam com termos próprios, tendo em vista a perspectiva de plágio. Nós não aceitamos quando o aluno vai lá num site de busca, por exemplo, recorta algo, copia algo e cola lá e atribui como a sua resposta. Não. Conforme eu já disse, nós podemos e devemos utilizar de material de pesquisa, mas a gente vai utilizar esse material de pesquisa para buscar um entendimento e expressar esse entendimento com relação às particularidades do assunto, mas basicamente utilizar os próprios termos para fazer isso. Então, muita precaução com relação a isso, gente. Tá? Muito bem. E aqui, uma perspectiva com relação ao fechamento da nossa carga horária. Tá? Nós temos uma ideia, uma intenção de irmos a todos os polos nesse semestre, onde eu pretendo conhecê-los, eu pretendo identificar a infraestrutura que cada um desses polos tem e levar alguma possibilidade de uma experimentação no âmbito da química dos compostos orgânicos, tá? Visto que também a prática pedagógica é muito bem servida, é muito bem qualificada quando nós temos essas perspectivas da experimentação. A química, eu costumo colocar isso, é uma ciência eminentemente empírica, uma ciência eminentemente experimental. E não deve ser levada apenas à sua dimensão teórica. Então, sempre que possível, nas pesquisas que vocês venham fazer, nos acervos que vocês venham a consultar, mesmo em alguns sites como o YouTube, como alguns repositórios, vocês vão encontrar importantes experimentações na química que vão complementar a percepção de vocês com relação a essa componente. Ok? Então, basicamente, este é o ponto sobre o plano de ensino. Tá? Vamos passar agora, então, um pouquinho sobre a estrutura da componente. Deixe-me minimizar aqui e vamos à estrutura da componente. Falar um pouquinho, então, sobre a componente de compostos orgânicos e o modo pelo qual nós estamos organizando essa componente aqui nesse semestre. Tá? Deixa eu ajustar aqui o zoom, por favor. Aqui. Vou me virar para cá. Então, essa aqui é a estrutura da nossa componente, tá? Compostos orgânicos, já falamos sobre isso, ementa da componente, tá? E como que nós trabalharemos essa ementa da componente no âmbito do semestre? Conforme vocês já devem ter percebido, houve uma modificação em relação ao modo pelo qual nós vamos ofertar as componentes ao longo do semestre. No semestre passado, as componentes estavam divididas em 2 blocos, nesse semestre não. Todas as componentes que têm 60 horas, que é o caso aqui dos compostos orgânicos, elas vão iniciar no começo do semestre e vão se estender até o final do semestre. Então nós vamos ter várias semanas para trabalharmos a componente. Tá? O que é muito bom, tendo em vista a componente ser bastante extensa com relação à sua proposta ementária. Então o que nós temos aqui? Nós vamos dividir a componente em 3 unidades centrais. Na primeira unidade, nós vamos trabalhar a química do carbono e o planeta Terra, compostos de carbono e ligações químicas, e classificação do carbono e das cadeias carbônicas. Então, nessa primeira unidade, eu pretendo apresentar o elemento químico carbono para vocês, onde vocês vão ter percepção das suas propriedades, características, os seus aspectos que tornam esse elemento incomum frente a outros elementos químicos da tabela periódica. Nessa proposta, além de nos inserirmos, de especificarmos as características do carbono, nós vamos falar um pouquinho também sobre cadeias carbônicas, tendo em vista essa capacidade, essa propriedade do carbono ligar-se entre si, de modo tendendo ao infinito. Tá? Então, se nós pensarmos no carbono ligando-se entre si com amplas características, com amplas distinções entre o modo pelo qual essas ligações ocorrem, nós podemos ter um número variado de compostos orgânicos tendendo ao infinito. Então isso caracteriza a importância da química orgânica, visto que nós temos a possibilidade de formação de compostos com as mais diferentes características, propriedades e estruturas. Na unidade 2, onde nós vamos trabalhar grupos funcionais do carbonetos, classificação, nomenclatura e propriedades, nós já vamos investigar os grupos funcionais. Tá? Na unidade 2, apenas os hidrocarbonetos, falando sobre classificações, nomenclatura, propriedades. Nós vamos classificar esses hidrocarbonetos conforme a vários grupos importantes, os alcanos, os alcenos, os alcinos,
os alcadianos, ciclanos, ciclenos, aromáticos, e a gente vai perceber que cada um dessas subclassificações para os hidrocarbonetos tem algumas propriedades importantíssimas que vão levar a nomenclaturas próprias e propriedades também bastante características. E na unidade 3, nós vamos discutir os demais grupos funcionais, que são os grupos funcionais basicamente oxigenados, o álcool, a acetona, o aldeído, o ácido carboxílico, dentre outros, e os grupos nitrogenados, as aminas, as amidas, as nitrilas, dentre outros também. Tá? Tanto na unidade 2 a respeito dos hidrocarbonetos, como na unidade 3 a respeito dos demais grupos funcionais, nós vamos encontrar 3 eixos centrais, que são classificações, nomenclaturas e propriedades. Mas vamos fazer também uma aproximação muito grande com relação às características e aplicabilidades cotidianas de cada um desses compostos. Tá? Então, objetivos já falei para vocês também. Então, basicamente, aqui a proposta é caracterizar a componente como subdividida em 3 grandes unidades. Tá? E aqui nós temos as referências básicas e complementares da componente. Lembrando que todo esse material que eu estou mostrando aqui é material que vai ficar no Moodle, tá? Todo esse material eu posto no Moodle, de modo que vocês vão ter esse detalhamento aqui que eu estou mostrando, tá? Como referências básicas, eu estou mostrando aqui os Solomons, visto que os Solomons nós vamos encontrar lá na biblioteca web, e vai ser uma das referências fundamentais aqui para a componente. E a referência complementar aqui, eu estou destacando o COTS, na química geral, lá em reações químicas, que também vai ser uma bibliografia muito importante que também iremos encontrar lá na biblioteca web. Então, essa é a estrutura básica da componente. 3 unidades, onde nós vamos sequencialmente discuti-las no âmbito deste semestre. Um próximo ponto aqui, vamos falar um pouquinho então sobre cronograma, tá? Vamos então minimizar isso aqui, buscar o cronograma da componente, que está aqui, o modo pelo qual nós iremos percorrer essa programação ao longo do semestre. Então, aqui está na unidade 1, tá? Essa parte introdutória, essa parte que nós vamos falar um pouquinho sobre o átomo de carbono, e aqui a proposta de trabalho dessa unidade 1 em 4 semanas. Certo? É uma unidade um pouco mais encurtada em relação às anteriores, então a proposta é que seja discutida essa unidade, seja trabalhada essa unidade em 4 semanas. São as primeiras, segunda, terceira e quarta semana, tá? Com datas iniciando no dia 14 de março e com conclusão prevista para o dia 8 de abril. Tá? Então, nessas 4 semanas, vocês deverão fechar lá via Moodle todas as propostas envolvidas nessa unidade 1. E eu tenho uma previsão de encontrá-los, tá? Aqui no dia 25 de março. Então, no dia 25 de março, via esse link, eu tenho uma previsão de encontrá-los para nós discutirmos alguns aspectos referentes a essa unidade 1, as bases teóricas dessa unidade 1, tá? Então, todo o material que vocês julguem importante, vocês estão lendo o material e vocês estão percebendo alguma dúvida, algo não está claro, surgiu um termo que vocês desconhecem e vocês não encontraram um entendimento sofisticado no momento de fazer uma pesquisa, um determinado exercício onde vocês até conseguiram resolver, mas não com clareza do modo pelo qual as operações foram feitas, então destaque isso e nós podemos conversar aqui nessa primeira data. Ok? A segunda unidade, que é onde nós vamos trabalhar os hidrocarbonetos, basicamente os hidrocarbonetos, então está prevista para acontecer em 6 semanas. Tá? Então, acontecerá da 5ª semana até a 10ª semana do semestre. Isso com relação às datas, no dia 11 de abril até o dia 20 de maio. Então, essa é a proposta de vocês fecharem todas as atividades referentes à unidade 2. Então, nessas 6 semanas que eu estou propondo aqui. E também pretendo encontrá-los ao final dessa unidade, ou ao nos aproximarmos do final dessa unidade. Isso vai acontecer lá no dia 13 no dia 13 de maio, às 19 horas. Sempre às 19 horas, via o mesmo link. E a unidade 3, quando falarmos sobre os demais grupos funcionais, nós temos previsão de trabalho em torno de 7 semanas. Com início no dia 23 de maio e fim
término no dia 8/7, que é muito próximo ali ao fechamento do semestre acadêmico. Com uma proposta de nos encontrarmos, de termos nosso terceiro encontro síncrono, ali no dia 20/7, no dia 20 de julho, sempre às sextas-feiras, 19 horas, via o mesmo link. Ok, então basicamente esse é o cronograma da componente, tá? Material que também vai estar disponibilizado no Moodle, obviamente. Então é isto, fechou. Vamos falar então um pouquinho agora sobre o Moodle. Isto é, vamos lá. Vamos até o Moodle aqui para não termos nenhuma dúvida com relação à proposta de condução aqui da componente. Localizamos o Moodle aqui. Então eu estou aqui no Moodle da Unipampa, tá? O Moodle EAD da Unipampa. Vamos localizar aqui a componente, licenciatura em Ciências da Natureza. Beleza, estamos chegando aqui. Tá? Primeiro semestre de 2022. Compostos orgânicos. E vocês, imagino que vocês já estejam habituados a essa plataforma da Unipampa, essa plataforma oficial da Unipampa, tá? E vamos trabalhar, obviamente, vamos conduzir toda a componente, estruturar toda a componente usando essa plataforma aqui da Unipampa, essa plataforma oficial da Unipampa. Então, esse é o template do Moodle, tá? Essa primeira parte aqui ainda não está pronta, eu estou fechando essa primeira parte, inclusive esse próprio vídeo que eu estou gravando, vocês já vão encontrar nessa primeira parte, mas o que eu quero mostrar é a unidade 1, tá? Que até o momento está oculta para vocês, mas assim que iniciarmos o semestre, essa unidade vai estar aberta, tá? Então, na unidade 1, aqui nós temos a data de previsão de início de conclusão da unidade, conforme eu já mostrei no cronograma. Inicia dia 14/3 e termina, fecha dia 8/4, com duração de 4 semanas. Falaremos sobre a química do carbono, tá? E aqui iniciam as atividades desta primeira unidade, atividades da unidade 1. Tá? Iniciando por uma lista de exercício, onde vocês deverão baixar, resolver e acompanhar essa lista de exercício ao longo da componente. Então, toda a pesquisa que vocês venham fazer, todo o material que vocês venham a fazer leitura, vocês deverão fazer já acompanhando com a lista de exercício. E eu não coloco a lista de exercício no início de modo aleatório, tá? Tem uma razão pela qual a lista de exercício está aqui no começo. É porque eu pretendo que vocês, ao longo da componente, se preocupem bastante com a lista de exercício, porque nessa lista nós sintetizamos os pontos centrais, os aspectos teóricos centrais da componente. E também a resolutiva das listas de exercício vai montar a base de estudos de cada um de vocês, tá? É importante que vocês, ao final de cada componente, e eu me atrevo a dizer que não apenas esta componente, como as demais componentes da química, e eu também me atrevo a dizer, não apenas as componentes da química, como outras componentes do âmbito do curso, vocês deverão montar um quadro, vocês deverão montar um caderno próprio de estudos, certo? E a lista de exercício ali certamente serve muito bem para isso, tá? Uma síntese importante, uma síntese estratégica de todos os elementos teóricos tratados, vocês vão encontrar na lista de exercícios. Então, acompanhando a lista de exercícios, assim que fechar a lista de exercício, vem aqui e faz essa marcação. Lembrando que essas marcações são manuais e servem para vocês acompanhar o progresso de vocês ao longo da componente. Tá? Logo depois nós temos aqui uma leitura didática, tá? Onde vocês vão encontrar num primeiro livro, e aqui está esse primeiro livro, é o COTS, Química Geral e Reações Químicas, tá? Os capítulos, os subcapítulos que eu estou indicando aqui para uma leitura, para um estudo. Então, dessa primeira obra aqui são apenas 2 subcapítulos, tá? São esse aqui, carbono mais como elemento, e esse aqui, porque o átomo de carbono. Tá? Eu já vou mostrar para vocês o modo pelo qual nós vamos encontrar as leituras as referências para a leitura indicadas lá na Biblioteca UERJ. E aqui 1.2, tá? Uma outra leitura didática que é a obra dos Solomons. Tá? Nós não vamos dar conta de encontrar todas essas bases teóricas aqui num único livro, então acostume-se com isso. Muitas vezes nós vamos numa mesma unidade buscar mais de um livro didático para encontrarmos os materiais, e é o caso aqui. Tá? O primeiro livro para ser trabalhado é o COTS, o segundo livro para ser trabalhado é o Solomons. E no Solomons vocês vão fechar essa unidade 1 com essa leitura básica. Tá? Iniciando aqui com o capítulo 1, ligação e estrutura molecular, trabalhou o capítulo, então vem aqui e faz a marcação.
e assim seguindo até o capítulo 1.4, tá? Então essa aqui é a base, é a estrutura básica, a literatura básica da componente. E aqui nós começamos com os materiais complementares, tá? 1.3, leitura paradidática, onde vocês vão encontrar um artigo lá na Química Nova na Escola que vai ter uma relação muito própria, principalmente com relação aos aspectos de prática pedagógica, onde nós vamos encontrar alguns elementos de ligação entre as bases teóricas trabalhadas e os aspectos da realidade profissional de cada um de vocês. Então faz a leitura atenta do material, tá? Anotações, resumos, sínteses, algum elemento gráfico a partir do material, enfim, utiliza do material, faz um estudo sobre esse material e vem aqui e faz a marcação no Moodle, tá? Qual a diferença entre uma literatura didática, que é o que eu estou mostrando aqui, e uma literatura paradidática? A diferença é que a literatura didática concentra atenção em conteúdos, em objetos de conhecimento. E a literatura paradidática é uma literatura mais aberta, mais ampla, que até vocês vão encontrar alguns conceitos, alguns conteúdos, mas com uma preocupação muito grande de relacioná-los a aspectos mais amplos, a aspectos mais cotidianos. Muito bem, no item 1.4 eu deixei aqui 2 vídeos muito bacanas, muito interessantes lá, que eu quero que vocês assistam, tá? E também façam alguma marcação, também baixem, se possível, esses vídeos aí, montando a base de estudos de vocês. Na prática pedagógica, lembrando, item 1.5, lembrando que as práticas pedagógicas não necessitam ser impostadas no Moodle, melhor dizendo, o único material que vocês vão devolver ao Moodle são os questionários, são as unidades avaliativas, certo? Isso eu já venho fazendo desde a componente anterior que eu ministrei aqui, tá? Então, prática pedagógica não deve ser depositada no Moodle, tá? Na prática pedagógica, o que eu confesso para vocês que é muito difícil de conduzir essa prática pedagógica, tendo em vista vocês serem muitos alunos e nós não termos um contato, mesmo que esporádico, presencial, mas na prática pedagógica eu quero levar a vocês algumas reflexões sobre algumas temáticas de fácil, de lógica, de coerente associação a aspectos do dia a dia, tá? Aspectos cotidianos. Então, basicamente, essa é a nossa proposta aqui de prática pedagógica. Tá? Então, nesse caso, a partir do artigo, que é o tópico 3, ou de um dos vídeos, tópico 4, indicados logo acima, eu quero que vocês identifiquem um tema passível para aprofundamento e desenvolvimento de uma pesquisa, debate em sala de aula, focando em associações com o cotidiano dos alunos. Então, vamos encontrar, basicamente, na literatura paradidática, algum elemento, algum assunto, algum tema que vocês percebam como importante, como relevante, como contributivo à formação complementar, à formação básica, na verdade, dos alunos da educação básica. Então vamos pensar assim, eu estou trabalhando lá a função orgânica álcool junto a esses alunos. A álcool é uma função orgânica muito importante de várias interfaces com aspectos cotidianos. Nós temos ali a composição da gasolina, nós temos ali as bebidas alcoólicas, nós temos processos de fermentação, de destilação, ou seja, álcool, tá, nas particularidades, na especificidade do etanol, é uma função orgânica presente no dia a dia de todos nós. Então, de que modo eu poderia utilizar, de que modo eu poderei utilizar desta temática quando eu estiver desenvolvendo atividades voltadas à educação básica, tá? Que podem ser minhas atividades de estágio ou poderá ser a minha realidade profissional quando eu estiver inserido na educação básica. Então essas reflexões, essas materializações, elas estão lá muito voltadas à prática pedagógica. Então mesmo quando eu capturo algum material, quando eu identifico algum material que possa ser utilizado como uma experimentação em sala de aula, em laboratório, em ambiente de prática, que pode ser o próprio laboratório, ou que possa servir como um debate em sala de aula, como uma fonte de pesquisa, eu estou ali muito próximo das implicações, eu estou nós estamos trabalhando de modo aderente à realidade profissional. Então é isso que nós vamos buscar no âmbito da prática pedagógica, tá? Atividades passíveis de utilização de uma ciência em sala de aula sob outros olhares, sob outros aspectos, tá? E fechando a unidade, nós temos, assim como vamos ter nas demais, a atividade avaliativa, tá? A atividade avaliativa da unidade 1.
Então, nesse caso aqui, vocês vão encontrar um questionário composto por 10 questões, sendo uma delas descritivas. Então, uma dessas questões vocês vão descrever uma resposta tendo em vista argumentos próprios de cada um de vocês, conforme eu já falei nesse vídeo. Tá? Pontos importantes desse questionário, vocês terão apenas uma tentativa para responder, então abram esse questionário quando vocês tiverem uma ampla condição de pesquisar, uma ampla possibilidade de estar na frente do computador por um bom tempo, por um longo tempo. Ok? Então, basicamente, essa é a nossa proposta da unidade 1. Tá? Como vocês estão percebendo, é um formato muito similar a componente de transformações da matéria e quantidades, que eu ministrei com vocês no semestre passado, formato que funcionou muito bem e nós vamos manter. Tá? A unidade 2 e unidade 3, que não estão prontas, obviamente, tá? Esse material está sendo produzido neste momento, vai ter uma similaridade muito grande com essa unidade 1. Então aqui vocês vão encontrar a estrutura da componente que percorrerá o semestre junto com vocês. Ok? Basicamente é isso. Então, essa estrutura do Moodle. Outro ponto que eu marquei aqui, importantíssimo, é a questão da biblioteca web. Tá? É nosso último ponto aqui desse vídeo. Então, vamos aqui até a biblioteca web.